E o Ben 10 não é um dos heróis mais inteligentes, a gente sabe, mas isso não quer dizer que ele não seja um excelente herói, porém ele não fica livre de cometer algumas burradas às vezes, e é isso que eu trouxe aqui pra vocês, alguns momentos onde o Ben foi burro tanto com os aliens quanto com o Omnitrix. Vamos começar com os momentos do Ben 10 Class, que você pode estar pensando, mas lá o Ben tinha 10 anos, então é claro que ele vai fazer burrada. Sim, é verdade, porém tem outros 2 vídeos aqui no canal mostrando momentos inteligentes do Ben, e alguns deles são do Ben 10 Clássico, então vale a pena conferir. De qualquer forma, diferente do normal, eu vou começar pelo filme Ben 10 Segredo do Omnitrix. E o que eu tenho pra falar é logo do comecinho do filme, onde o Ben está combatendo o Doutor Animal, que criou uma bomba de DNA e colocou ela junto de um reator nuclear para quando explodir, ele desevoluir o mundo. E é óbvio que o Ben tem que achar uma maneira de parar essa máquina, seja com o Chama, XLR8 ou o Mega Olhos. Sim, pra quem não sabe, esse filme tem 3 versões. Em cada uma delas, o Ben vai utilizar um desses aliens nessa cena, e o que ele vai fazer é basicamente sobrecarregar a máquina para ver se ele consegue parar. Ele de fato consegue fazer a máquina não agir da maneira correta, porém uma explosão ainda acontece, e essa é a consequência das escolhas dele. Basicamente, o Omnitrix entra em modo de autodestruição, e que como ele vai ficar carregando bastante tempo, ele vai simplesmente destruir todo o universo. Então não tem como dizer que o Ben tenta parar a máquina sem ter nenhum plano, com certeza não é uma ideia inteligente e de fato é uma burrada, e que no caso ainda teve consequências gravíssimas. Agora voltando para a série principal, indo para a segunda temporada, eu vou falar de um episódio que eu acho que eu já falei bastante aqui no canal, que é o episódio O Grande Carrapato, que é o episódio onde temos a introdução do Bala de Canhão, um alien que se tornou um favorito dos fãs, tanto que ele apareceu em todas as séries, incluindo o reboot. O mais curioso aqui é que esse episódio protagoniza não só um dos momentos burros do Ben, mas também um dos momentos inteligentes. Mas no caso, estamos aqui para falar do momento burro, que é basicamente o Ben subestimar o Bala de Canhão por achar que o alien é inútil, vendo a primeiro momento que a única habilidade dele é rodar. E a gente vê nesse mesmo episódio como isso é um erro, com o Ben conseguindo utilizar o alien para derrotar o Carrapato depois. E na verdade, o Ben nem aprende a lição aqui, ele continua no futuro subestimando outros aliens, como a gente vê em Omniverse. Se a gente for ver de fato aliens como Alcatruta, e o pior, realmente não são aqueles aliens incríveis, porém ele subestima aliens como o Bigotoid e Pesky Dust, que se provaram depois serem extremamente úteis. E ainda nessa temporada nós temos o episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, onde o Ben tá simplesmente mexendo no Omnitrix com uma chave de fenda. O que ele espera conseguir fazendo isso? Realmente eu não consigo entender qual que era a ideia aqui, e é óbvio que o que era esperado acontece. Ele arranca a tampa do Omnitrix, o que por mais que seja uma burrada sem tamanho, até que dá um resultado legal, já que pelo menos vemos algumas fusões. Porém, o problema não para aqui, na verdade, é que ele pega a tampa no chão e no dia seguinte ele tenta colar ela com um chiclete. Qual que era a intenção? Que ele realmente achou que um chiclete ia segurar a tampa de um relógio alienígena? Se fosse para tentar fazer uma gambiarra dessa, fazia pelo menos com cola, porque pelo menos ia ficar grudado, e provavelmente quando ele se transformasse, o Omnitrix ia se consertar sozinho, ia ficar tudo bem. E as coisas só realmente dão errado porque a tampa cai na hora que ele vai se transformar, e o animal depois pega ela e leva para fazer o Raio Mutante e transforma o Vomax numa larva. Então quase que teve consequências irreparáveis isso aqui. Porém, é claro, como um bom desenho para crianças, tudo dá certo no final. Mas se não basta a gente ficar indignado com uma burrada do Ben, que é uma criança de 10 anos, normal, acontece, a gente agora vai falar, na terceira temporada, de uma burrada do Massa Cinzenta, o alien que era suposto ser inteligente. Basicamente, no episódio Feliz Natal, o Massa Cinzenta tenta consertar o ar-condicionado da lata velha, e ele simplesmente não consegue, fazendo o ar soltar uma fumaça e eles terem que parar no meio do deserto. É realmente um absurdo que o Massa Cinzenta não tenha conseguido consertar isso, considerando que no final da temporada ainda, a gente vê ele fazendo uma arma de luz que é capaz de ferir os Skare, utilizando algumas peças que ele encontrou na estação espacial. Ou seja, criar uma arma de luz é mais fácil do que consertar um ar-condicionado. No fim das contas, isso deve ao fato da personalidade do Ben interferir no Massa Cinzenta, fazendo com que o alien não consiga utilizar seu potencial completo, e o Ben mesmo não consiga entender nada que o alien tá falando. Mas ainda assim, em várias situações, o Massa Cinzenta se mostrou muito inteligente, então era de se esperar que ele conseguisse consertar um ar-condicionado. Ainda mais quando a gente compara
compara com Blue e Driba, que são considerados pouco inteligentes pro padrão galvaniano, e eles ainda assim conseguem consertar várias coisas e conseguiriam consertar um ar-condicionado. Pelo menos eu espero que sim. Enfim, terminamos com as burradas do clássico e vamos partir para a Força Alienígena, indo direto para a terceira temporada no episódio simples, aquele lá que tem os dois times azul e vermelho fazendo uma guerra. Sinceramente, só o fato do Ben querer parar uma guerra com o único argumento dele sendo guerra é errado, já deveria até considerar que com uma burrada. Porém, ele tinha a melhor das intenções, só não tinha experiência lidando com o problema. E sinceramente, eu até acho que ele tava tentando o melhor que ele podia. E até quase conseguiu. Só que no final, aí que vem o verdadeiro problema. Ele vira o gigante pra tentar chamar atenção. Até aí tudo bem, de fato o gigante é bem grande e ia chamar sim a atenção. Porém, é óbvio que ele tem que se encostar na estátua velha que tá até sem cor de tanto tempo que ela tá construída ali. E com a força que o gigante tem, mesmo ele encostando de leve, é óbvio o que acontece. A estátua parte no meio. Ele simplesmente destruiu a estátua do sábio Zabin, que era basicamente a coisa mais sagrada que tinha ali para aquele povo. E com isso, a guerra continuou, só que agora com ambos os povos odiando Ben Tennyson. Ufa, acho que daqui pra frente não tem como ficar pior, não é? Bem, Supremacia Alienígena vem e temos o episódio Enganamos. E aqui a coisa vai para outro nível. O Ben basicamente utiliza o Super Omnitrix e os poderes do Eco Eco para se clonar em 3, já que ele queria fazer 3 coisas distintas: ver o jogo de tênis da Julie, assistir o filme do Lutadores Sumo e ajudar o Kevin a enfrentar os Cavaleiros Eternos. E esse plano de se multiplicar até poderia dar certo, embora ainda assim seria um mau caratismo imenso. Porém, tem um problema: cada um dos Bens tinha uma parte de sua personalidade, sendo um deles mais neutro, outro arrogante e mulherengo, e o terceiro sendo mais meigo e fofo. E o que ele faz é mandar o arrogante mulherengo para ficar com a namorada no jogo de tênis, o meigo e fofo para lutar contra os Cavaleiros Eternos junto com o Kevin, e o mais padrão ali, que dá até a impressão de ser o principal, é quem vai ver o filme. E é claro que dá tudo errado. O Ben mulherengo fica dando em cima de outras mulheres no meio do jogo da namorada, enquanto o Ben fofo não consegue lutar contra os cavaleiros. E o pior de tudo é que o Ben poderia simplesmente ter ido ver o filme em outro horário. E por mais que as pessoas tenham um problema com a Julie, eu acho que lá no fundo ela poderia ter aceitado caso ele tivesse que enfrentar vilões no meio do jogo dela. Então essa ideia foi uma das maiores burradas que o Ben fez até hoje, e que poderia pelo menos ter sido amenizada caso ele tivesse escolhido o melhor para onde cada clone ia. Embora não, isso não deixaria ele exímio de culpa, já que o que ele fez é de fato sim bem errado. E para não deixar o universo de fora, vamos falar de um momento curioso. Na primeira temporada temos o episódio Adeus e Obrigado pelos Sorvetes, onde o dispositivo Aniquilarg é ativado, destruindo todo o universo, e o Ben utiliza os poderes do Alien X para recriá-lo, porém com algumas inconsistências. E uma dessas inconsistências é algo que o próprio Ben disse arrepender durante o julgamento galáctico que ocorre lá na sexta temporada, que é basicamente não ter conseguido recriar certinho o sabor de uva do Sr. Sorvete. E isso foi utilizando o alien dele, que é capaz de alterar a realidade apenas com as consciências concordando. Ele poderia arrumar isso depois, ou até simplesmente ter feito certo de primeira, já que ele toma sorvete o tempo inteiro. É até engraçado o fato de que mesmo assim ele não conseguiu fazer o negócio certo. E mesmo que ele tenha mudado o visual em si do seu sorvete, eu acho que isso pode ser até proposital, ou ele simplesmente não se importa.